Boa noite, meus amigos. Que alegria estar aqui nesse dia de sábado com vocês à noite. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui a convite do meu amigo Celso Seara. Quero mandar também um abraço para José Alberto, a todos os trabalhadores da comunidade espírita Nova Era no Vale de Jiquiriçá. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, a vocês que estão aqui nesse momento nos assistindo, aos encarnados e desencarnados que veio conhecer, né, relembrar os ensinamentos do Mestre Jesus, pedir que a felicidade possa penetrar em todos os corações, nas famílias, nesse Brasil, nesse planeta Terra que tanto precisa do amor de Jesus, da felicidade, e que a gente, como trabalhadores do Cristo, possa contribuir com essa felicidade na vida das pessoas. Então, muita paz, muita harmonia, e vamos começar a nossa reflexão, que está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 20. A felicidade não é deste mundo. Vamos refletir sobre o que a espiritualidade nos traz sobre este assunto, já que vivemos dores profundas na alma, pessoas passando por momentos de dificuldade, e como é que a gente lida com todas essas experiências que nós vivemos ou que vivenciamos ou que nos deparamos, seja na nossa família, amigos, pessoas necessitando de todas as formas. Então, quando eu compreendo o que acontece, o que a espiritualidade nos traz, a doutrina espírita nos explica muito bem, trazendo esse entendimento, fica mais fácil para nos ajudar e ajudar o outro que precisa do nosso auxílio. Então, nesse capítulo 5, que é um capítulo que merece ser estudado continuamente, para que a gente entenda cada vez mais, né? É uma lição muito importante, é um capítulo muito importante para a gente entender sobre o assunto da felicidade. Ele traz também a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Então, tudo a ver com o que nós vivenciamos, né? É um dos capítulos que a espiritualidade mais indica para o estudo do Evangelho, que é o capítulo 5, porque fala justamente das nossas dores, né? Do que nós vivenciamos a todo momento. E, para começarmos, eu gostaria de trazer do livro Minutos de Sabedoria, da lição 118, que traz, né, que diz o seguinte: você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não o acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Então, é uma mensagem aí que todo mundo que já foi jovem, né, e que ouviram os pais, os conselhos, consegue hoje ter uma vida mais segura, uma vida mais feliz e mais consciente, né? Trazendo que essa felicidade é responsabilidade nossa. Não podemos depositar essa felicidade no outro. Bom, mas se o Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo, como é isso, né? É possível ser feliz aqui com
tudo isso que a gente passa nessa escola chamada vida. Então vamos ver o que é que a mensagem nos traz. Primeiro, bem-aventurados os aflitos, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela nos traz um consolo muito grande, um fortalecimento, né? Da vida futura, dessa fé, dessa esperança que a gente precisa ter. Então Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Essa fala foi dele, ele sabendo da missão que ele teria aqui, que ele estava falando de um reino maior, né? Ele estava falando do reino do mundo espiritual. E isso a gente precisa entender também, que a nossa passagem aqui, ela vai ter um fim, né? Essa vida com esse personagem que hoje eu sou, que você é, ele vai se findar, mas o espírito ele vai continuar e ele vai levar consigo aquilo que ele conquistou, tanto as imperfeições como as conquistas, né? As suas habilidades, e assim vai seguindo o processo de evolução espiritual, aquilo que a gente fez. Então, meus amigos, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a recompensa no céu. Ora, se aqui eu estou passando uma temporada e a minha casa definitiva não é aqui, com certeza eu vou ter um mundo melhor que vai me esperar. Mas para isso, eu preciso também fazer a minha parte. A partir daqui, um pouco melhor. Porque a gente continua sendo lá quem a gente era, né? Imagina, pense você aí com a sua infelicidade, com as suas reclamações, com aquilo que você vive, que não está feliz, né? Com seus vícios, e você parte daqui a mesma coisa. Chega lá, você vai estar com esse mesmo pensamento, com essas mesmas dificuldades. Então é melhor trabalhar aqui. Aqui é a escola, aqui é a oportunidade, né? E para isso a gente precisa entender o porquê que acontece tudo isso, o porquê ainda vivemos no mundo com tantas desigualdades, com tantas dores, com tanta violência e com tanto sofrimento, né? Tudo isso tem uma resposta, porque as experiências que cada um passa é diferente, estamos em momentos diferentes, temos alunos atrasados, aluno intermediário e alunos adiantados, né? Graças a Deus que aqueles que estão adiantados puxa quem está atrasado para frente, porque tem uma compreensão melhor e pode contribuir mais com a evolução do planeta e com essa harmonia. Então, Jesus diz: não querais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entousarai para vós tesouros no céu, onde não os consome, onde a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Está lá na passagem de Mateus. É seu, é uma conquista sua. Você vai levar e nunca mais você vai perder esses tesouros que eu disse logo aqui, né? Já citei o que as nossas conquistas, o que a gente consegue evoluir é seu e não existe o retroagir. É daqui para frente. Então vamos trazer aqui, né, o dicionário traz, mas o que é felicidade? Felicidade tem uma percepção para cada um. Às vezes a pessoa é tão simples, numa vida simples, né? Sem luxúria, lá numa casinha bem simples, num lugar que não tem muita estrutura, que não tem acesso, mas é uma pessoa que vive feliz, que tem uma compreensão das leis divinas. E outros que moram, né, tem tudo, bens materiais, possa ser que viva uma dor profunda na sua alma. Então, cada um enxerga que os bens materiais, a felicidade pode estar nos bens materiais, né? Outros não é bem assim. Então, cada um vai se conectando, se realizando aí de alguma forma, mas a gente vai estudar o que é que o Evangelho nos traz, o que é essa felicidade. Então, para o materialista, a felicidade é uma forma que se baseia na crença de que a aquisição de bens
e é essencial para ser feliz e bem-sucedido. Bom, se você é bem-sucedido, né? Às vezes isso é implantado numa cultura que você precisa ter isso, que você precisa conquistar, que a felicidade só está nos bens materiais. Lembre-se que nada contra a conquista, ter uma vida confortável. Não é sobre isso. Mas não é colocar os bens materiais acima do espiritual, da busca desse equilíbrio. Então, essa consciência, ela vai trazer essa felicidade para depois eu não cair num processo muito profundo, muito difícil, né, de entender, porque em algum momento na vida, por mais que eu seja rico, que eu tenha tudo nesta vida, em algum momento eu vou estar passando por alguma dor. E aí, como é essa dor? Como é que eu me relaciono com tudo isso, né? Então, aqui a felicidade ela pode ser influenciada por fatores como a cultura, né, os valores pessoais, o contexto social, histórico, bem como a própria perspectiva sobre o mundo e a vida. Né? Como é que eu me relaciono com a vida? O que é que eu espero da vida? Se eu venho na vida só esperando fazer sucesso, de conquistas, de bens materiais, eu posso me perder, né? Pode trazer uma dor profunda na minha alma. Porque a vida continua, ela vai continuando. E uma hora, se eu não tenho essa sustentação, como é que eu vou me regular, né? Essa conexão com o divino, com a oração, com a ajuda espiritual. Fica muito mais difícil, traz uma dor maior, uma dor mais profunda. Então, muitas vezes essa felicidade atual, ela é muito comparada, né, com esse boom das redes sociais. Eu fico ali comparando aquelas fotos que as pessoas publicam, as suas melhores fotos, os seus melhores momentos, e eu fico ali comparando e acho que a minha vida não é nada disso, está longe de ser, né, de ter tudo isso, de conquistar tudo isso. Então eu acho que o outro é feliz. E essa felicidade não é possível. Isso causa o quê? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão e até mesmo o suicídio, como a gente vê muito, né? Os casos aí entre os jovens, porque recorta uma realidade que ela não existe. Uma realidade que a felicidade, todo mundo vive essa felicidade plena. A felicidade plena não é aqui, neste mundo, mas podemos sim viver momentos felizes, graças a Deus. Então, a doutrina espírita, ela nos traz que a felicidade está relacionada com a consciência tranquila, a fé no futuro e a paz de consciência. Mas que eu possa viver desta forma, eu preciso ter essa consciência do que é que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha importância nesta vida? Qual é o legado que eu quero deixar? Porque todos nós somos importantes. Todos são importantes. Seja dentro do contexto da família, seja no trabalho, seja na relação com os amigos. Todo ser é importante. Todo ser tem suas capacidades, basta descobrir. E é no autoconhecimento que a gente vai descobrindo e acolhendo as nossas imperfeições e trabalhando essa capacidade que a gente tem de aprender e se conectar com essa essência divina, descobrir cada vez mais, para que a gente tenha uma vida leve e feliz. Né? Essa fé no futuro é importante, de que existe uma vida após a morte, que está tudo certo e que está tudo bem e a vida segue, né? A felicidade também está ligada à realização do dever, do amor ao próximo e à ausência de expectativa de recompensa. Porque quando eu crio uma expectativa em relação ao outro, eu me decepciono. Eu só me decepciono, eu só fico magoado. Eu só fico com essa dor na minha alma, porque eu crio uma ilusão de que o outro precisa me dar aquilo que eu acho que tem que me dar. Minha gente, vamos pensar aqui como o universo trabalha, né? O amor que eu dou àquela pessoa na hora que ela precisa e que eu não estou esperando nada em troca, e que aquela pessoa pode me decepcionar e não me ajudar naquele momento que eu estou precisando.
outros anjos estarão disponíveis para me ajudar. É assim que o universo trabalha. O amor em movimento. Eu faço por você, você faz por outro, alguém faz por mim. Percebe como isso vai unindo, trazendo um sentido diferente? Então, só por isso, a gente não precisa criar essa expectativa. Se eu não crio essa expectativa, está tudo bem, eu já elimino aí uma dor. Então, a felicidade, ela não é a ausência da dor, mas sim a paz de espírito e equilíbrio interior. Essa busca que a gente tem que fazer, dessa compreensão, porque muitas vezes a pessoa está ali na fase terminal, mas ela está compreendendo. Ela tem uma fé no futuro, ela sabe por que ela está passando aqui, ela sabe que a vida continua. Então, ela tem essa paz no espírito, né? Vocês devem conhecer pessoas ou já conheceram pessoas que estão passando maior dificuldade, mas tem essa compreensão. E aproveita aquela fase para fazer o seu melhor, para aprender, para se perdoar, para amar e partir daqui da melhor maneira possível, sem reclamações, né? Sem colocar culpa em ninguém, sem revolta nenhuma contra Deus, porque às vezes você tem aquela raiva, né? As 5 fases do luto, por exemplo, que vem a raiva, a barganha, a depressão, para depois o processo de aceitação, essa fase. Então, quando você tem essa compreensão, você pula essa fase da não aceitação, que fala com a psiquiatra que ela traz esse entendimento, né, sobre o luto, que é a revolta, essa raiva, a não aceitação. Depois você começa a barganhar, fazer promessas a Deus. Eu vou mudar, se me curar, eu vou ser uma pessoa diferente. E às vezes, se a pessoa não fizer aquela reflexão, ela vai ser curada, muitas vezes é curada, e ela volta a cometer os mesmos erros, né? Por quê? Porque não refletiu, porque aquela lição não aprendeu. Uma vez que a lição não é aprendida, aquela lição volta novamente para o nosso aprendizado. Então, é muito importante sobre isso. Então, eu compreendo, né, que tá tudo bem, que a gente está aqui realmente para aprender. No livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec pergunta: o homem pode na Terra usufruir de completa felicidade? Não. Os Espíritos respondem: pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. É para isso que a gente está aqui. O que é essa felicidade? A gente pode ter a gente não vai ter essa felicidade plena, porque aqui é um mundo de provas e expiações. E a gente ainda lida com muitas dores. Mas sim, podemos ter momentos, uma relativa felicidade. É sobre isso que ele está trazendo. E o quanto as nossas atitudes nos causam infelicidade, né? Que tem a ver com as causas atuais das aflições. Está lá no Evangelho, no capítulo 5, porque muitas vezes eu tenho que passar assim mesmo, isso é um karma. Oi, vamos pensar sobre isso. É realmente um karma ou é fruto das suas escolhas? Das escolhas que você está fazendo neste momento. Então, o planejamento reencarnatório no livro Os 7 Caminhos para o Alto Amor é um livro bem interessante também, no 7 Caminhos para o Alto Amor, ele fala do planejamento reencarnatório. O que é isso? Aquilo que você precisa trabalhar das suas emoções, você vem dentro de um contexto do que é necessário para você. No país, você vai reencarnar ali naquele país, naquele contexto, o ano, a cultura, tudo isso faz parte da necessidade do espírito, né? E quando é que esse karma termina? Muitas vezes eu vou nascer dentro de um contexto de uma família que é muito difícil e eu tenho uma dificuldade de me posicionar, de me amar, de me respeitar. E eu venho naquele contexto para que eu possa me amar, que eu tenha meus limites, né? Que eu tenha um momento de dizer não, eu não quero isso, vamos melhorar. Falar do que incomoda. É a hora que esse karma acaba, é na hora que eu me aceito, é na hora que eu me amo. Você tem determinadas experiências, né?
e aí eu vou trazer das anteriores, das aflições, eu posso trazer, eu tenho um filho que tem um problema de saúde, ok, causas atuais das aflições. E quando o meu karma termina, né, com esse desafio, é quando eu entendo, quando eu amo aquela situação, quando eu olho de forma diferente, que ali é um momento de aprendizado que eu tenho com aquele espírito, né? E aí, pronto, eu resolvo esse momento, né? Essa expiação. E eu tenho a minha vida e eu tento lidar da melhor maneira possível, sendo, né, tendo pelo menos momentos felizes com aquela realidade. Então, é sobre isso que precisamos pensar. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? Ele, vou refazer a pergunta, porque ao vivo é assim, né? A felicidade terrena é relativa à posição de cada um, onde o que é o suficiente para a felicidade de um traz a desgraça de outros. Entretanto, há uma medida comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Você tem o necessário hoje, já é para se considerar, né, feliz. Mas a gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e fé no futuro. Né? Tem a ver essa consciência tranquila, esse equilíbrio, essa felicidade nas minhas ações, na forma que eu me relaciono comigo mesmo, na forma que eu me amo, na forma que eu amo o outro, na forma que eu pratico o bem. Quando eu estou ali me doando, né? Como a gente sai feliz quando a gente faz um bem, não é esperando nada em troca, não é esperando o que eu vou fazer porque eu quero um lugar melhor no céu. Não é sobre isso. É sobre a oportunidade que eu tenho de ajudar o outro. É sobre a oportunidade do aprendizado. E isso é uma prevenção para a infelicidade, quando a gente pensa assim. Porque quanto mais eu me conecto com as coisas boas, mais eu purifico meus pensamentos, né? Porque eu não estou com o pensamento ali vazio, eu estou preenchendo a minha alma com coisas boas que vão me trazer, me elevar moralmente. E claro, isso traz uma tranquilidade para as nossas vidas, felicidade. Quanto mais eu aprendo algo, cada dia algo novo, por isso que é importante a descoberta, vai tocar um instrumento, vai dançar, vai cantar, vai fazer caridade, vai visitar as crianças, vai visitar idosos. Tem inúmeras possibilidades de você ter uma habilidade. Isso é preencher a alma. Né? Quantas pessoas precisam de uma boa conversa? Liga para alguém, faz uma visita, dê um incentivo, cuide de você também. Isso já é uma prevenção da infelicidade. Então, meus amigos, entrando no texto aí, no item 20, François Cardial Morlot, Paris, 1863, ele começa o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas. Por que ele está falando de algo maior, né? Está falando da minha presença na vida, de como eu me relaciono com a vida. E muitas vezes a gente tem um recorte ilusório da vida, de que o outro que tem todos os bens, que tem sucesso, que tem fama, é aquele que é feliz. A minha vida não. A minha felicidade, a minha vida não tem nada de bom. E eu começo a essa comparação. Mas quem disse que aquela pessoa não tem suas questões também, né? Quem disse isso? E aquele que tem
essa condição, seja financeira, de sucesso, ela também precisa procurar se descobrir, ela precisa também trabalhar esse autoconhecimento, ela precisa também se aproximar das leis divinas, porque dor, nesse mundo de provas e expiação, em qualquer momento vamos vivenciar, cada um na sua forma, cada um do seu jeito e cada um lidando com aquela questão, né, de acordo com o que ele traz, de acordo com sua bagagem, o seu conhecimento, e isso eu vou lidando com essas questões. Então, certa feita, um amigo me falou, ele é terapeuta, ele disse, eu atendo uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muito conhecimento, é muito inteligente, eu estou me sentindo inseguro. E eu disse a ele, você é terapeuta, ele vai te procurar porque ele está com alguma dor na alma, ele está com alguma questão que você pode ajudá-lo. É sobre isso que ele vai falar. Ele não vai falar lá, não vai te procurar por outras questões, ele vai procurar porque ele quer melhorar alguma coisa. Então, meus amigos, isso traz, o que traz nesse texto, que todos nós, seja lá quem mora num país de terceiro mundo, seja quem mora no país de primeiro mundo, seja pobre, seja rico, qualquer posição social, em qualquer situação, a gente está falando de almas. E almas, no mundo que nós vivemos, estamos aqui por isso, temos sim as nossas questões, em algum momento estamos passando por algum tipo de sofrimento. No livro de Joana de Ângeles, Sucesso e Sucesso, está extraído do livro Desperte e Seja Feliz. No dicionário do pensamento cristão, sucesso é vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. Sucesso é você se vencer, é vencer a sua dificuldade, é dizer, consegui me tornar uma pessoa melhor, eu venci um medo, eu passei numa prova, eu consegui. Eu não confiava em mim e hoje eu acredito. É vencer seus vícios, suas imperfeições. Isso que é uma vitória. O mundo convencionou que sucesso, porém, é triunfo nos negócios, nas profissões, nas posições sociais, com destaque da personalidade e aplauso. Todo ele de efêmera duração. É o que está lá no Evangelho que eu acabei de falar para vocês. O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil, com afável, irradiando bondade e conquista em profundidade, sem excentricidades, aqueles que se cercam. É uma pessoa feliz, é uma pessoa de bem com a vida, que sabe o que está fazendo aqui, ó. 100% de presença na vida eu sei porque eu estou fazendo aqui. Eu quero deixar um legado na minha família, eu quero deixar um legado com meus amigos, no meu trabalho, nos trabalhos voluntários que eu faço. Eu quero dizer assim, olha, eu não quero ser esquecido, eu quero fazer amigos no mundo espiritual e dizer assim, ó, fulano foi embora, está em outra dimensão, vai fazer uma falta danada. E nunca mais a gente ser esquecido no coração dessas pessoas, né? Porque o chato, né, não vai trazer muito bem essas dificuldades, essas pessoas que trazem uma dificuldade da vida, né, vai construir assim um negócio meio que não é bom, né? A gente sabe disso. Então, esteja de bem com a vida, né? Com amor para doar. Como diz Vinícius de Moraes, aquele, né, o que de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Não existe uma construção, elevação espiritual sem relacionamento com as pessoas. Que pena quando as pessoas dizem que preferem os animais do que o relacionamento, do que as pessoas. Nada contra, a gente precisa sim amar os animais, mas não é sobre isso. É nas relações, nas diferenças que a gente vai crescendo e que a gente vai evoluindo e contribuindo. Aquele que tem mais conhecimento, puxa para frente quem está lá atrás, né? Mas para isso eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar muito consciente do meu papel aqui. O estudo é importante, o Evangelho de Jesus, a prática, para que eu possa ajudar. Não podemos esquecer que somos trabalhadores de Jesus. E como a gente é muito displicente, a gente precisa
Está o tempo todo ouvindo, se conectando, né, em oração, em estudo, porque a gente tem uma facilidade muito grande em desconectar. E todas as vezes que a gente desconecta, a gente sabe o quanto ficamos, né, desarrumados. Então, vamos cada vez mais estar bem firme aí nessa caminhada, na proposta do Cristo, porque é um caminho feliz, é um caminho seguro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprender com os exemplos de Jesus, aprender com o Evangelho e seguir, porque existe uma vida futura, uma vida após a morte. A gente continua e a gente precisa continuar da melhor maneira possível, sendo que essa é a nossa melhor versão até agora, né? Eu tô melhor do que eu já fui antes. Isso a gente está falando no processo de evolução espiritual. Dos progressos já realizados, e aí ele faz uma pergunta lá no Evangelho: a Terra será penitenciária para sempre? Claro que não, né? Dos progressos já realizados, o homem pode facilmente deduzir os progressos futuros, o quanto a gente já realizou até agora, minha gente. Quem nasceu aí na década de 70, vamos bem pertinho, né? Quanto já evoluímos. Temos problemas? Claro, muitos problemas ainda, e vamos continuar tendo, porque aqui é uma escola, é um mundo de provas e expiações. Mas lembre-se da época de Jesus para cá. Que salto enorme a gente já não deu, né? Como a gente ainda está ainda se ajustando, muitas leis surgindo, e as leis são importantes para que a gente faça essa mudança moral, para que a gente respeite o outro. E muitas vezes as pessoas falam: é muito mimimi, é muito levantamento de bandeira. Bom, só tem levantamento de bandeira porque a gente ainda discrimina, a gente não tem o respeito pelas diferenças, pela forma que cada um se expressa, né? Ainda discriminamos. No dia que a gente estiver, porque isso não faz parte da lei divina, isso é uma condição humana, um pensamento humano. Mas quando a gente estiver mais conectado com as leis divinas, a gente não vai precisar mais de bandeira, porque a gente vai respeitar o outro. Quando a gente acabar com os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, acabam-se as bandeiras. Eu vou respeitar, eu vou amar o outro do jeito que ele é. E é sobre isso que a gente precisa pensar, porque isso a gente pode nos causar infelicidade, porque a gente não aceita o outro do jeito que ele é, e a gente pode também causar essa infelicidade em relação ao outro. Quantas famílias, né, vivem verdadeiros processos dentro do seu ambiente familiar, porque não aceita o filho dentro daquela condição, principalmente se ele tiver, né, uma condição social diferente do que ele é, do que ele se apresenta como corpo, e isso traz um conflito muito grande. Mas ame seu filho, né? Vamos amar o outro do jeito que ele é, porque isso não é o mais importante. O mais importante é o que ele é, o que ele pode contribuir. E amor, ele não tem barreiras. O amor não tem preconceito. O amor não tem julgamento. Amor é amor. Amor eu amo com minha alma, com respeito, com tolerância, com sabedoria, com o que Jesus nos trouxe. Então, essa caminhada que a gente está fazendo é para a gente chegar aos mundos, né, purificados e aperfeiçoados. Temos uma longa estrada pela frente, mas já estamos no caminho, eu acredito nisso, né? E esse mundo a gente sabe que a gente está passando, né? O processo, o mundo, né? A Terra será um mundo de regeneração. O que é isso, né? Então, estamos ali nessa caminhada, estamos sendo... a gente vai passar, muitas vezes, o espírito não vai ter a oportunidade de estar reencarnando aqui, porque será incompatível com o planeta, e isso, né? Ele vai estar reencarnando em outro planeta, e a gente vai começando o processo seletivo, e que bom que a gente, né, possa voltar a esse planeta e cuidar cada vez mais. Olha a nossa responsabilidade com o planeta, com a nossa casa, porque se a gente também não ama o planeta, isso faz parte da nossa felicidade, a gente sabe o que nós estamos vivendo, as catástrofes, né,
a destruição, o calor que a gente toda hora está vivenciando e esse desequilíbrio do ecossistema, porque a gente não cuida do nosso planeta. E isso faz parte da felicidade, né? Quantos desastres naturais acontecem porque não estamos cuidando da nossa casa, que Deus nos preparou com tantas belezas naturais, com tanto para que a gente tivesse uma jornada aqui feliz, uma jornada estruturada, uma jornada onde a gente pudesse sentir a presença dele nessa infinita natureza, nesse infinito planeta aí que é lindíssimo. Então, meus amigos, vamos falar da felicidade, que é muito importante, que é sobre as causas atuais das aflições inevitáveis. São aquelas causas que a gente não controla. E aí realmente, né, faz parte da vida, mas não depende de mim. Que é a perda de entes queridos. Em qualquer momento a gente vai ter que dar esse adeus, né? Encontros e despedidas, como diz a música, mande notícia do mundo de lá. A pessoa que aqui vai embora, vai ter um outro grupo de amigos lá esperando, felizes da vida, e a gente vai ficar nesse momento aqui de tristeza, mas é importante que passe, né, que compreenda essas questões. Os flagelos naturais que eu falei, que a gente pode contribuir para amenizar, né, esses impactos, a doença de nascença, as deformidades, o acidente fora da previdência e a perda do arrimo da família, são questões que em algum momento a gente pode estar passando por esse sofrimento porque não controlamos, né, essas situações. E as causas atuais das aflições que são evitáveis, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, viu? No item 4 das origens. Ele diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos caem? Quantas dores eu causo por conta do meu orgulho e da minha ambição, né? Porque a responsabilidade é sempre minha. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, de mal proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos? Então, se eu compreendo tudo isso, eu faço esse processo de mudança, eu estou evitando aí uma dor e um sofrimento, né? Porque eu vou estar me relacionando com a vida de uma outra forma. Quantas uniões desgraçadas porque resulta de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Quando eu me relaciono, aqueles relacionamentos, casamentos que eu me conecto com o outro porque eu tenho um interesse, né? Não pelo coração, mas seja por um interesse de bens materiais. Isso pode me causar uma infelicidade, porque, né, acaba não sustentando e me trazer vários problemas.